Como saber se eu realmente estou impotente? É essa pergunta que eu vou te responder hoje e você vai aprender a descobrir isso sem precisar de ir ao médico. É óbvio que eu sempre recomendo que você vá ao médico quanto antes para verificar o seu caso, mas existem formas de você descobrir se você realmente está impotente ou não sem precisar sair de casa, beleza? Então seja muito bem-vindo, o meu nome é Henrique, eu sou especialista em casos de impotência e de ejaculação precoce, eu sou terapeuta e ajudo homens a superar as questões por trás desse transtorno que afeta tantos homens em silêncio, porque a maioria não comenta, lógico, um problema constrangedor, uma disfunção constrangedora. Mas como saber então se você está impotente de verdade ou não? Primeiro você tem que entender o seguinte: existem basicamente dois grandes grupos de impotência, duas grandes causas, em outras palavras, que podem te fazer ficar com a sua bandeira baixa bem na hora do vamos ver. Um grupo específico é o grupo de causas orgânicas, em outras palavras, causas físicas, fisiológicas, a parte hormonal, a parte do seu sistema nervoso, ou seja, toda a parte física, muscular, circulatória, hormonal. E esse lado aqui você só consegue descobrir se tem problema indo ao médico. Já esse outro lado, esse outro grupo de causas, são as causas emocionais, traumas, medos, bloqueios, dificuldades de lidar com o assunto sexo. E em sua maioria essas causas aqui são superiores em número do que essas. Ou seja, nós temos muito mais casos de impotência por questões psicológicas e emocionais do que por questões físicas, em detrimento de doenças e tudo mais. Óbvio que existem casos, mas se a gente for olhar para um grande grupo de homens, a gente vai encontrar muito mais casos de impotência com causa emocional do que física fisiológica. Agora, como que você vai saber se você realmente está impotente e que você precisa ir no médico? Você precisa responder uma única pergunta, que rufem os tambores. Qual que é a pergunta? Você funciona na hora da masturbação quando assiste vídeos explícitos? Você consegue ficar com seu pau duro? Você consegue ficar completamente duro? Então você não está sofrendo com disfunção erétil de causa física, orgânica, que precisa ir ao médico para tratar. Se você tivesse com problemas físicos, hormonais, essa parte circulatória, você não conseguiria ficar de pau duro na hora da masturbação. Ah, falei que eu ia te ajudar a descobrir isso sem precisar sair de casa? Basicamente, a estratégia é essa. Se você funciona na hora que está assistindo vídeos, se masturbando, significa que o seu sistema de ereção, ou seja, toda a mecânica do seu corpo, toda a parte fisiológica está funcionando bem. O problema é que você não consegue reproduzir esse efeito na hora H. E aí você entra nos casos de impotência com causa emocional. Então você não está impotente, na verdade. Você está passando por um transtorno que eu gosto de chamar de transtorno de ansiedade pornográfica. Porque é uma ansiedade que acontece na hora do sexo. Você funciona na hora da masturbação e na hora H você falha e não tem santo que resolva isso. A característica desse caso aqui, para você ver se é o seu, é ansiedade na hora H, você fica lá com o coração acelerado, uma sensação de tensão, perda da sensibilidade do seu amigão lá embaixo bem na hora de entrar, medo de falhar antes mesmo da relação começar, então você nem tirou a roupa e já está pensando, meu Deus, eu vou falhar de novo, vai ser um desastre, o que a outra pessoa vai pensar? E principalmente, insegurança total, você se sente perdido, você tem vontade, tem desejo, até se masturba pensando na pessoa, mas quando chega bem na hora H, você falha. Uma outra característica que compõe esse quadro aqui é que esses homens em geral não conseguem se masturbar apenas imaginando as coisas. Eles precisam de cenas explícitas, de vídeos. Não conseguem se masturbar sem pornografia. É uma característica que faz com que esses homens também fiquem mais presos. E aí, presos nesse ciclo. E aí o que acontece? Você vai lá, falha,
e aí essa falha gera em você uma descarga emocional tão grande, quase como se fosse um trauma, e aí você já pensa, meu Deus, não posso mais ter relação íntima, vou precisar de um remédio. Aí você usa o remédio, algumas vezes vai até funcionar por conta do efeito placebo, mas em geral não funciona. E aí você pensa, meu Deus, nem com Viagra tá levantando, o que tá acontecendo? E aí você tá achando que tá impotente, com algum problema sério de saúde, mas na grande maioria não tá. É só uma trava emocional. E aí a gente tem uma série de medidas que pode começar a tomar, que você pode começar a tomar para evitar isso aqui, para evitar que isso aconteça. Porque, meu amigo, basta você falhar uma única vez para vir à tona todo o lixo emocional que você tem acumulado por anos de consumo de pornografia, por anos de pensamentos fantasiosos a respeito do sexo, tá? Então, quais são as causas dessa questão emocional? Para você que ainda não está passando por isso não passar, e para você que já está passando entender o que pode ter te levado a esse ponto. As causas principais aqui deste transtorno de ansiedade pornográfica, como o próprio nome já diz, é a pressão que você se coloca para performar igual um ator pornô. Eu sei que você quer dar show, eu sei que você quer fazer outra pessoa se sentir especial, eu sei que você quer, né, aquele show pirotécnico na cama. Mas na grande maioria das vezes, você está comparando o seu desempenho numa relação íntima com o desempenho fake do filme, mentiroso. Porque aquilo ali, se você não sabe, pesquise, assista making-offs para você entender. Eu já assisti, fiquei horrorizado com o que eu vi. Mais de 80% dos atores pornô usam injeções direto no membro. A maioria das mulheres usa xilocaína para não sentir nada. Então, assim, é impensável você querer realizar tudo que você vê num filme com a sua parceira ou com o seu parceiro. O problema é que você se cobra em relação a isso. Você fica com aquela expectativa. Se eu não der um show e não fazer essa mulher sair cambaleando daqui, ela vai achar que eu sou fraco e vai falar para todo mundo que eu sou assim. E aí o medo de não corresponder a essa expectativa dispara em você a ansiedade pornográfica, que é essa ansiedade vinda de uma situação sexual. Essa é uma das causas. A outra causa é porque você, em algum momento, broxou sem saber o motivo. Pode ser porque você estava cansado, porque você estava estressado no dia, porque você pensou em alguma outra coisa e saiu, você não estava 100% presente, não estava num bom dia e você falhou por um motivo qualquer. Mas você não soube lidar com aquela falha, com aquela broxada, e aí você só ficou pensando naquilo. E aí daqui a pouco a outra pessoa riu, outra pessoa falou alguma coisa que você não gostou, fica aquele desconforto. E se for parar pra pensar, é uma situação realmente desconfortável, né? Muitos homens acreditam que eles são o próprio pênis. Olha só que doideira. Inconscientemente, você acredita que você é o seu próprio pênis. Logo, se você falhou e ele foi lá pra baixo, você é homem, você é inseguro, você é fraco, e você começa a acreditar nisso, né? Sendo que você tem mãos, você tem boca, nariz, você tem todo um conjunto, um aparelho sensorial que você pode utilizar junto com a outra pessoa através de um exercício de presença, algo mais instintivo que você não sabe, né? E a maioria das ereções legais, reais, elas acontecem de maneira instintiva, sem o homem nem pensar. E o cara que tá vivendo esse transtorno de ansiedade pornográfica, ele fica já pensando, será que já tá duro? E vai lá e dá uma palpadinha para ver se já tá duro. O cara fica preso nisso. Eu conheço homens que infelizmente estão presos nesse ciclo, né? Eu gosto de chamar esse ciclo do transtorno de ansiedade pornográfica também de ciclo da bandeira baixa, né? Para ficar mais fácil de entender. Porque uma vez que a bandeira baixa, a chance dela baixar de novo no futuro por conta emocional é muito grande. E aí você entra na relação, não posso falhar, não posso falhar, não posso falhar. Tem homens que usam Viagra há anos sem contar para as parceiras, porque o Viagra dá para ele uma segurança e o cara não tem nenhum problema fisiológico. Então, para encerrar esse vídeo aqui, se você funciona na hora da masturbação com vídeos, você tem que funcionar na hora H. Tá tudo certo com o seu aparelho, tá? Tá tudo funcionando bem. Agora, se você tá passando pelo transtorno de ansiedade pornográfica, pelo ciclo da bandeira baixa, você só precisa de 3 semanas para resolver isso. Nesse vídeo aqui não vai dar tempo de eu te explicar quais são os 3 passos que você precisa fazer. Por isso eu deixei aqui no comentário fixado uma aula grátis de 10 minutos te explicando como acabar com o ciclo da bandeira baixa com apenas 10 minutinhos do seu dia. Eu vou ajudar você pessoalmente através de um método passo a passo que você faz sem nem precisar falar comigo. Assiste a aula que está aqui no comentário fixado. E se esse vídeo te ajudou, tirou aí uma pulga atrás da sua orelha,
Se inscreva no canal agora, ativa o sininho das notificações e deixa aqui um comentário com o que você está passando. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, que eu faço vídeos toda semana respondendo as dúvidas mais comuns e talvez a sua pergunta possa ajudar centenas de milhares de outros homens. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. É isso. Tchau!